é muito importante que nós venhamos pensar em que ou em quem nós temos crido. É muito importante que nós venhamos rever as nossas crenças, rever a nossa fé. Essas coisas são importantes para todo aquele que quer crescer, que quer ser edificado. Eu tenho falado muito sobre rever as nossas crenças e nesse vídeo eu vou falar sobre o que tem fundamentado a nossa fé. Nós vemos hoje uma mistura na fé das pessoas. As pessoas vivem muitas vezes uma mistura na sua fé. E eu vou ler para você aqui um texto que vai mostrar sobre a fé genuína. Mas antes de eu falar sobre isso, eu gostaria que você, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você ainda não ativou o sininho, ative o sininho para você receber as notificações do YouTube quando nós colocarmos aqui, nós postarmos um vídeo novo. Então, se você quer apoiar o canal, deixa o seu like aí, né? Aperta aí onde está o positivo, clica agora aí, compartilha também com um amigo que você quer que ele viva uma fé verdadeira e deixa um comentário aqui também para ajudar o canal, tá? Olha o texto que eu vou ler para vocês aqui. Nesse texto, nós vemos algo muito interessante aqui, quero que você preste bem atenção. Em 2 Timóteo 1,5, Paulo está falando a Timóteo e dizendo o seguinte, ele diz assim, me recordo da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Eu estou convencido de que também habita em você. Paulo aqui ele fala sobre a fé não fingida. Essa fé não fingida era a fé que estava na família de Timóteo e é a fé que estava na vida de Timóteo. Quer dizer, ele chama de uma fé não fingida, é uma fé genuína. Ou seja, ele está falando aqui basicamente de dois tipos de fé: a fé fingida e a fé não fingida. A fé com mistura, vamos dizer assim, e a fé que é uma fé purificada, uma fé pura. Agora, qual é essa fé misturada e qual é a fé genuína? Olha o que diz Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Antes que viesse esta fé, tá? Se referindo à fé genuína, estávamos sob a custódia da lei. Havia fé também. Nesse tempo havia também fé. Mas ele diz assim: nela estávamos encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então nós vemos uma fé que estava debaixo da lei e uma fé genuína agora. Uma fé misturada com a religiosidade e uma fé genuína. Como que essa fé ela vem, a fé genuína? Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, mas não é qualquer mensagem, não é mensagem sobre qualquer coisa. Não, diz assim, e a mensagem é ouvida mediante a fé, mediante a palavra de Cristo. Então, a fé genuína, ela vem mediante a palavra de Cristo, a mensagem do Evangelho de Cristo. A fé genuína, ela está embasada, fundamentada na pessoa e na obra de Cristo. A fé plena está totalmente em Cristo e na obra de Cristo. Quando nós paramos para pensar hoje, nós vemos que a fé das pessoas está misturada, por exemplo, na sua oração. A pessoa tem fé na oração dela, tem fé no jejum dela, tem fé nas práticas espirituais, né, que ela chama, né, de espirituais. A pessoa tem a fé nessas coisas. Mas a fé genuína é fé em Cristo. Eu não creio na minha oração ou na oração poderosa de alguém. Eu creio em Jesus, essa é a fé genuína. A religiosidade vai dizer para nós que a nossa fé precisa ter alguns pontos de contato e nós já cremos nisso algum dia, ou quem sabe eu estou falando com alguém que ainda crê, que a sua fé está em algum lugar sagrado, em objeto sagrado, em coisas
supostamente sagradas, mas a fé genuína é uma fé que está totalmente na pessoa e na obra de Cristo. Na nova aliança, né, é o que nós lemos aqui em Gálatas, né, diz que antes que viesse esta fé, quer dizer, veio a fé genuína, tá? Então, ela diz assim, estávamos sob a custódia da lei, mas muitos irmãos ainda vivem sob, debaixo da lei. E ela diz assim, nela estávamos encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. É uma fé revelada, é a fé da nova aliança. A fé da nova aliança, os nossos olhos estão em Jesus. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que havia uma fé, que há uma fé que é revelada a nós agora, e essa fé é totalmente, né, em Jesus Cristo. A minha fé, ela não está naquilo que eu faço para mim receber um milagre, naquilo que eu faço para mim ser salvo. A minha fé está totalmente em Jesus. A fé genuína, gente, ela não está misturada com nada. Ela não está misturada com o ritual que eu vou fazer, né, que eu faço, que alguém faz, né? Ela não está misturada com a oração, com o sincretismo, né, religioso. A minha fé não está misturada com nada dessas coisas. É uma fé apenas em Jesus, ou totalmente em Jesus. Que você a partir desse vídeo, você repense sobre a sua fé, repense naquilo que você tem crido. Eu não creio em uma água abençoada, eu creio em Jesus. As pessoas atribuem milagres a essas coisas. Quando eu passo a crer nessas coisas, a minha fé não é uma fé genuína. Muitas pessoas, e eu tenho um vídeo só sobre isso, acredito que de uns 40 minutos, muitas pessoas dizem que é preciso ter muita fé para subir o monte, para orar e ter resposta de Deus. Não, é preciso ter muita fé, é preciso ter a fé genuína, né? Ou a fé genuína é aquela que eu não estou colocando em nenhum esforço meu, mas em Jesus, na sua obra, né? Na pessoa de Jesus, na obra dele, no amor dele, toda a minha fé. Eu não estou colocando em nada do que eu faço. Eu e você precisamos fundamentar a nossa fé apenas em Jesus. A nossa fé, ela não está fundamentada em nada além de Cristo. Quem sabe você está me ouvindo agora e você ainda crê que a sua fé ainda está fundamentada numa campanha, a sua fé ainda está fundamentada numa corrente, a sua fé ainda está fundamentada em um missionário que vai vir de fora para orar por você. A sua fé está fundamentada em revelações, sabe? Então a fé das pessoas hoje, ela é uma fé que está misturada nas coisas religiosas e não na pessoa de Jesus. Ela é uma fé que está misturada, né, em ensinos religiosos, em mandamentos humanos, na lei. É uma fé que está fundamentada nessas coisas, mas a fé genuína é uma fé que o único fundamento é Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim: tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, Jesus é o fundamento da nossa fé. A nossa fé firme não é uma fé que eu tenho prática religiosa e olho para essa prática e diz, olha, eu sou uma pessoa de fé, porque eu paguei uma promessa para Deus, porque eu fiz um sacrifício financeiro aonde foi pedido, naquele local que foi pedido, e eu fiz um sacrifício financeiro e agora Deus vai me abençoar, porque eu fiz esse sacrifício. A minha fé, ela está fundamentada no sacrifício que eu fiz, e não em Jesus. Mas para muitas pessoas é difícil ela crer apenas em Jesus sem que ela faça alguma coisa, porque a mente e o coração dela está condicionada a sacrifícios, está condicionada a fazer coisas para Deus.
Se ela não fazer alguma coisa para Deus, então ela não consegue crer. Então, revise a sua fé. Faça uma revisão na sua fé, uma revisão nas suas crenças. E veja se você está firme em uma fé genuína ou a sua fé está baseada na oração forte, está baseada no jejum, nos dias de jejum, ela está baseada na subida no monte, ela está baseada na oração da madrugada, ela está baseada em uma pessoa, no óleo, em um lugar chamado sagrado. Se a sua fé está fundamentada nessas coisas, não é a fé genuína. Paulo diz, eu vou ler de novo para você, Paulo está dizendo aqui para Timóteo, olha, Timóteo, eu me recordo da sua fé não fingida, e essa fé não fingida estava na sua avó, Lloyd, estava também na sua mãe, Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Agora, a fé que a família de Timóteo tinha, que Timóteo tinha, era uma fé que veio ouvindo a mensagem do Evangelho de Cristo, do Evangelho da Graça, que é o Evangelho que Paulo pregava. Então, nós sabemos que o Evangelho que Paulo pregava não era um Evangelho misturado, era um Evangelho que era apenas falando, né, totalmente da obra e da pessoa de Cristo. Então, era essa fé que veio para Timóteo. Se eu ouço mensagens que me levam a fazer coisas para Deus, para mim obter coisas de Deus, então essa mensagem não é a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo, fala sobre a obra de Cristo. Se é essa mensagem que eu estou ouvindo, então é essa fé que está viva dentro de mim. Então comece vendo a mensagem que você está ouvindo. Veja as suas crenças. E então, agora, viva a fé genuína, que é uma fé produtiva, é a fé da nova aliança, é a fé baseada na graça de Deus, no amor de Deus, na obra de Cristo, na pessoa de Cristo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, deixe um comentário aqui sobre a fé genuína, se você tem dúvidas sobre alguma coisa também. Deixe as suas perguntas aqui. Entra também aqui no nosso grupo do Telegram. Também você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. E eu espero você no próximo vídeo.